Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que todo mundo esteja tendo um breakzinho para o lanche, para o almoço bem agradável. E é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas informações imprescindíveis para tornar a sua empresa bancarizada. Me chamo Shirley, trabalho na Ascendos e vai ser um prazer estar aqui hoje para a gente ter essa conversa informal, mas uma conversa cheia de informações importantíssimas para tornar o seu business apto para chegar lá naquela instituição bancária, ou naquela empresa de empréstimo, ou naquele lender e dizer, nossa, alcancei todo o critério que eles estavam solicitando que eu precisava ter para poder acessar um capital para a minha empresa. Mas primeiro eu vou começar falando e apresentando o Miami-Dade Business Navigator, né? Vamos falar um pouquinho dele, entender o que é essa organização maravilhosa que está aí para nos ajudar nessa caminhada, né, empreendedora. Just a minute. Vamos lá. O Miami-Dade Business Navigator é um programa financiado, em parte, por meio de um acordo cooperativo com a US Small Business Administrator. Ele é estabelecido pelo American Rescue Plan Act de 2021, e o SBA, Community Navigator Pilot Programa, usa uma abordagem de navegador da comunidade para ajudar pequenas empresas na recuperação econômica. O programa é composto por um hub leader no centro de uma rede de organizações que falam, né, o chamado Spoke, que implantam defensores da comunidade para trabalhar com pequenas empresas em recuperação e resiliência. São mais de 100 milhões para 51 beneficiários, financiamento dividido em 3 níveis: nacional, estadual, regional e local. O objetivo é melhorar a recuperação econômica e a resiliência de longo prazo entre as pequenas empresas, que às vezes é tão difícil de galgar e chegar aos principais pontos que ela necessita estar. O foco é colocado em empresas pertencentes a veteranos, mulheres, bem como indivíduos social e economicamente desfavorecidos. Quem faz parte do Miami-Dade Business Navigator Programa? Ascendos, o MDCC, o Branches, Prospera, EDC, Startup FIU Procurement, e America SBC Florida FIU. A união de parceiros garantiu 2,5 milhões por meio do Comunidade Navigator Pilot Programa para criar o programa do Miami Business Navigator para empresas do condado de Miami-Dade. Então, nosso foco aqui é criar uma forte rede local, uma comunidade de navigator para ajudar as empresas social e economicamente desfavorecidas com consultoria, orientação e treinamento, que é tão importante nessa caminhada para cada empresa, cada empreendedor atingir o seu objetivo. Se você quiser se conectar conosco, você tem aí o website miamibusinessnavigator.com. Pode também entrar em contato pelo telefone 305-779-9232. Também por meio de mensagem, pelo e-mail navigators@fiu.edu. Também estamos nas redes sociais, nossas mídias sociais como o Twitter, Facebook e o Instagram, pelo @Miami-Dade Biz Navigator. E também estamos no YouTube. E quando nós terminarmos essa apresentação aqui do webinar, ela vai ser adicionada lá no YouTube, onde o Business Navigator tem uma vasta seleção de outros webinars com todos vários importantes pontos para você, empreendedor, conhecer, ou se especializar, ou pegar um conhecimento importantíssimo a mais para você atingir o seu objetivo, tá certo? Então, quando terminar, vai ser postado, vocês podem assistir novamente, revisar, e ir na livraria do que eles têm postado lá, e é magnífico, tem vários assuntos de educação financeira, marketing, um universo de informações que está lá gratuitamente para que vocês possam usufruir. Tá certo? Então, fica aqui o convite para que vocês se conectem. É uma ferramenta maravilhosa que vocês podem ter ao favor de vocês que são empreendedores, de participar de um programa tão rico, gratuito, que vai te conectar com várias empresas e pessoas que podem lhe ajudar nessa caminhada. Agora eu vou falar um pouquinho da Ascendos, tá certo? Nós somos um líder em microfinanças aqui nos Estados Unidos, né?
Nós somos uma empresa sem fins lucrativos, somos uma organização financeira sem fins lucrativos, e a nossa missão e história, né? A Ascendos, ela anteriormente, ela tinha um outro nome, ela era conhecida como Action East. Só que a gente fez um rebrand, a gente renovou a nossa marca, né? E hoje nós nos chamamos Ascendos, né? Que quer dizer ascender, crescimento, né? Somos um microcrédito CDFI, Community Developed Financial Institution, né? Atendendo a empresas com acesso limitado ao financiamento bancário desde 1991. Então, nós estamos nessa caminhada já por um bom e longo tempo. Vamos fazer quase 30 anos agora, né, de experiência em empréstimos nos Estados Unidos. Temos mais de 67 milhões de empréstimos realizados para as pequenas empresas, mais de 600 milhões de dólares para os microempresários. Né? Há mais de 30 anos que a Ascendos trabalha para ajudar nessa questão nacional da desigualdade financeira, quando você, como microempreendedor, não consegue acessar o crédito num banco ou um lender e você não consegue estar lá, nós estamos sim aqui para ajudar essa categoria, esses empreendedores que tanto precisam, que formulam o crédito na comunidade, que geram empresas, que geram empregos, então nós estamos aqui para assisti-los nessa questão. Nós capacitamos os proprietários de negócios de renda baixa e moderada com acesso a capital e suporte. É importante até ressaltar e ratificar que nós não só estamos aqui para dar acesso a capital, como também caminhar com você nessa empreitada. Se você não estiver pronto agora, a gente vai te dar um suporte financeiro, uma assistência sobre como gerenciar seu crédito, como gerenciar seu fluxo de caixa, construir com você, talvez dar um passo junto com você para que você consiga chegar no seu objetivo, que é conseguir ser aprovado no seu empréstimo ou uma informação que estava faltando ali para que você organizasse um pouco mais a sua parte financeira, a sua educação financeira, que é tão importante para o empreendedor, dentro do seu business, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Vamos falar um pouquinho por que microfinança, né? E quais são as formas que você tem de financiar uma pequena empresa, tá? Você pode pedir aos seus amigos ou familiares, né? Pode me ajudar com capital para que eu consiga comprar algo ou expandir algo. Você pode tentar os credit cards, que eu não recomendo, assim, pessoalmente não recomendo porque eles têm uma taxa de juro muito alta, né? Mas também é uma opção. Temos os microloans, né? Como a Ascendos é uma delas. Temos os bancos e os SBA loans, sabendo que os SBA loans eles têm umas especificidades para você poder encontrar estar dentro de todos os critérios que eles pedem, né, no normativo deles. E nós temos os equities and investments. Então, nós temos essas opções dentro do mercado financeiro, né? Tudo que compõe o mercado financeiro é uma opção que vocês têm para acessar um capital para a sua empresa. Vamos entender um pouquinho mais do que é esse mercado financeiro e o que ele tem para nos oferecer, certo? Instituições alternativas, seguras e acessíveis. A gente tem um gráficozinho aqui, vamos entender um pouquinho desse gráfico. Nós temos aqui juros acessíveis, temos os juros expressivos, que são mais caros, temos desse lado aqui direito sem histórico de crédito e do outro lado com histórico de crédito. Vamos entender um pouquinho desse gráfico. Em cima, vocês estão vendo as comunidades bancárias. Tá? Elas têm juros acessíveis. Os bancos são os que praticam os menores juros da praça, né? Mas, de um outro lado, eles também pedem que você tenha histórico de crédito, né? Você vai ter que ter uma larga experiência de crédito, de histórico de financiamento, para que o banco chegue e abra aquela porta para financiar o seu negócio. Aí temos a Ascendos, que algumas linhas nós não precisamos ter esse histórico de crédito. A Ascendos tem linhas que você não precisa ter histórico de crédito, você vai construir isso junto com a gente. Isso é até bom, porque quando você pega um empréstimo desse, você vai criar um histórico. Eu peguei um empréstimo com o lender, eu terminei de pagar, tudo foi perfeito. Então, agora eu chego lá para o banco e falo, olha aqui o meu histórico de crédito, olha como eu paguei, olha como foi. Então, isso é positivo para vocês. Aí nós temos aqui embaixo os payday lenders, que são para pessoas que não têm histórico de crédito. Agora sim, eu vou dar a minha orientação, a título de orientação. Eu não gosto de dizer que essa seja a primeira opção de vocês. Eu até gosto de falar que tenham muito cuidado com os payday lenders. Por quê? Porque eles não informam para você quais são as regras do contrato.
e depois de fechado o negócio, você vai descobrir que a taxa de juros é alta e que os pagamentos eles podem ser diários, mensais, quinzenais, e mensais. Diários, semanais. Imagina você ter que pagar um empréstimo toda semana. Eu já peguei clientes que fizeram empréstimo conosco para poder liquidar um payday lender, porque estava pagando 17% de juro. Já vi gente pagando 18% de juro. Então, aquele pagamento diário, eu já vi gente pagando diário e mensal e semanal, quando você somar aquilo dali no final do mês, ele vai danificar, ele vai atrapalhar o seu fluxo de caixa, ele vai ferir o seu fluxo de caixa, porque você vai estar pagando um juro muito alto e parcelas muito excessivas. Então, tenham muito cuidado com os payday lenders. Desse outro lado, a gente tem os são juros altos, mas também tem que ter histórico de crédito, que são os Peer-to-Peer, Lending Club, Prosper e os Credit Cards. Como eu disse anteriormente, precisamos ter cuidado, porque é um acesso fácil ao crédito, mas os juros também são bem expressivos. Eu deixo até uma deixa para vocês. Sempre faça aquele shop around que a gente fala, né? Sempre procurem ver o que o mercado financeiro pode te oferecer, para que você diga, deixa eu ver a taxa desse banco, deixa eu ver a taxa desse lender. Façam mesmo aquela pesquisa para ver aonde vocês vão pagar menos juros. Isso é muito saudável, tá certo? Vamos falar agora sobre o que você precisa para tornar a sua empresa bancarizada. Gente, o que é tornar uma empresa bancarizada? Parece que a gente está falando de banco, mas nós não estamos falando de banco, estamos falando de alguém que vai bancar a sua empresa, alguém que vai investir na sua empresa, alguém que vai dizer, eu vou pegar esse meu dinheiro superavitário aqui e vou passar para essa empresa que está precisando de acesso a capital e ela vai se tornar uma empresa bancarizada. Eu confio nela, eu vou investir nela, nós vamos crescer juntos. Ela vai me pagar de volta e ela também, com isso, ela vai crescer. Então, o que é ser bancarizado? Bancarizado é eu estar pronto para atender tudo que o mercado financeiro pede para que você tenha acesso ao capital. Tá certo? Então, vamos lá, alguns itens para considerar se a sua empresa está pronta para aplicar ou não, para evitar que você faça uma aplicação, você solicite um crédito a um banco, a um lender, e seja negado porque você não conseguiu ali suprir um requisito que eles tinham. Vamos falar sobre todos esses itens importantes hoje, um pouquinho de cada um, tá? O primeiro é o fluxo de caixa, o segundo é um bom histórico de crédito, capital de giro, garantia, declarações financeiras auditadas, que são os impostos de rendas preparados por um contador, né, que nós precisamos tanto no Brasil como precisamos aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um para que quando você tome a decisão, olha, eu preciso de um capital, porque eu preciso comprar um equipamento, eu preciso contratar mais um empregado, eu preciso expandir a minha produção. Então, deixa eu ver, eu estou pronto. O que eu preciso saber para que quando eu chegue lá naquela instituição, eu tenha o meu crédito aprovado, tá certo? Então, vamos lá ponto a ponto. Fluxo de caixa. Os proprietários de pequenas empresas devem entender o que significa o fluxo de dinheiro que entra e sai da empresa dele, tá certo? Então, o fluxo de caixa refere-se à quantidade total de dinheiro que sai e entra da empresa ao longo de um determinado período. Você pode calcular isso por mês, você pode calcular isso por bimestre, você pode calcular isso por ano, tá? Então, esse é o fluxo de caixa, é o dinheiro que literalmente ele flutua dentro da tua conta bancária ou do seu caixa, do que você recebe em caixa, o que você recebe pelas maquinetas, o que você recebe pelo Zelle, o que você recebe direto na conta bancária. Então, isso é o seu fluxo de caixa. Então, o dinheiro que uma empresa recebe é uma entrada de caixa, enquanto o dinheiro que sai da empresa é uma saída de caixa. Então, vamos ver aqui um exemplo de fluxo de caixa. Uma empresa gera uma receita, ela vende um produto. Vou dar um exemplo, a pessoa vende, ela produz, ela tem uma padaria, ela produz bolo, pão e ela vende. Então, tudo aquilo ali que ela vendeu e que o cliente pagou para ela vai ser o fluxo de caixa dela que vai entrar. E aquilo que ela precisa pagar de responsabilidade, compra de material, de matéria-prima, pagamento de funcionário, energia do estabelecimento, aluguel, tudo isso aí despesas que ela utilizou para produzir o produto ou o serviço que ela serve ao cliente, tudo isso que ela provém para os clientes ela vai precisar pagar. Então, tudo que sair para pagar esse custo vão ser as saídas de caixa, tá? As vendas do cliente vai ser a receita, a entrada, e os custos de produção, salário, aluguel, eletricidade, etc., vai ser a saída de caixa. O que é muito importante ter em mente, quando você faz um empréstimo,
os lenders, os bancos, as instituições que vão ali tomar aquela decisão de aprovar ou não a sua solicitação, o seu pedido, elas têm o pensamento que elas precisam entender como é que está o seu fluxo de caixa. Eu vou dar um exemplo básico. Você, às vezes, faz um empréstimo, você solicita um empréstimo e tem alguns lenders que eles pedem os 3 últimos extratos bancários, que ele vai estudar ali como é que está o teu fluxo de caixa. Eu estou dando só um exemplo, porque acontece demais. Às vezes você teve um saldo final na sua conta, vou dar uma matemáticazinha redonda, de $1.000, tá? Você tem ali $1.000. E você começou o seu mês com aquele 1.000. Aí você vendeu 5.000 de produto ali, tá? Você vendeu de produto ou de serviço que você prestou. E teu cliente pagou 5.000. Só que quando você foi fazer a sua saída de caixa, você acabou pagando 6.000. Você pagou funcionário, não sei o quê. Alguma coisa aconteceu que você utilizou aquele saldozinho que estava lá inicial. Chile, mas aquele saldo era meu. Mas você precisa ter uma organização de fluxo de caixa, porque entenda, quando a instituição financeira pegar a sua análise, ela pode entender que você gastou mais do que o que você ganhou e tornou o teu fluxo de caixa negativo. Lembra no Brasil, quando a gente vai fazer um empréstimo, o banco fala aquela palavra margem consignável? Deixa eu ver quanto é que você tem de margem para a gente consignar nesse empréstimo pessoa jurídica ou nesse empréstimo pessoa física. Então, aquela sobra do que você não utilizou é que vai ser a sua margem. E, às vezes, por uma falta de conhecimento, você saca demais e você não consegue deixar o seu fluxo positivo. Eu estou dando essa deixa para vocês poderem entender como é que vocês vão organizar de uma forma que o lender entenda, ou que o banco entenda que o seu cash flow está positivo ao invés de estar negativo. Parece uma coisa óbvia, mas acontece demais. Eu vejo lá, entrada tem 30.000 de entrada, mas o cliente gastou 33. Aí o comitê de crédito fala, mas ele está negativo, como é que ele está pedindo empréstimo? Porque o empréstimo você tem que ter uma saída, um fluxo de caixa que permita que você comprometa aquele valor para pagamento das parcelas futuras do determinado empréstimo que você tem interesse em aplicar e utilizar. Eu estou dando só esse exemplo porque, às vezes, acontece muito com o imposto de renda. Faz o imposto de renda, o 2022 Business Tax, como um exemplo, faz lá o imposto de renda pessoa jurídica, aí fala lá que ele teve de vendas, ele teve 500.000, mas lá no final ele teve loss, ele teve perda. Então a pessoa começa a entender, nossa, então ele não está lucrativo, foi prejuízo. Aí você fala, não, mas é porque eu fiz assim, porque o contador me falou. Mas quando você for chegar com isso no lender ou no banco, ele não vai conseguir dar um empréstimo, porque visualmente ali você está tendo prejuízo e não lucro. Então, a pessoa não vai investir numa empresa que ela não está conseguindo analisar ali de forma financeira o lucro da tua empresa, embora você tenha. É a forma como você também demonstra isso no seu fluxo de caixa. Então, é muito importante dar esse adendo, essa observação aqui. Tá bom? Vamos agora para a próxima slide. Um bom histórico de crédito. Gente, os bancos sempre vão olhar para um bom histórico de crédito. Então, vamos falar aqui um pouquinho do que é o FICO. No Brasil, a gente tem um credit score que hoje está muito parecido com o americano, mas ele tem algumas diferençazinhas, tá? Então, vamos falar do específico que a gente trabalha aqui, que é onde nós estamos. Pontuações de crédito mais altas significam que você demonstrou um comportamento de crédito responsável no passado e que pode tornar os seus credores, em potencial, mais confiantes ao avaliar uma solicitação de crédito. Vai fazer com que o credor entenda, esse cara ele tem um bom histórico de crédito, ele tem responsabilidade e eu vou sim financiar a empresa dele. Então, os credores geralmente veem aquelas pontuações de crédito de 670 ou mais como tomadores de empréstimos aceitáveis ou de baixo risco. Lembrando que no mercado financeiro tem aquela frase, né? Quanto menor o risco, menor a taxa de juro. Quanto mais confiável aquele empreendimento for, menor ele vai pagar de juros. Sempre fazer essa lembrança. Maior o risco, maior o juro. Menor o risco, menor o juro. Então, o que eles vão analisar? O seu histórico de pagamento é baseado em credit card, empréstimos, hipotecas, que são os financiamentos habitacionais, que são os mortgages, e locks, que também são uma linha que eles têm aqui nos Estados Unidos, como outros, como contas médicas, contas de serviço público, internet, etc. Shirley, como é que isso afeta o meu crédito? Credicar, empréstimo, hipoteca ou conta, se você pagou ali no dia do vencimento, perfeito, elas não vão danificar o seu crédito. Shirley, atrasei.
Ok, se você atrasou, faz o deverzinho de casa, acompanha para não passar de 30 dias. Como é que funciona o FICO aqui? Depois de 30 dias, eles vão botar o recorde no seu FICO. Eles vão registrar que você teve uma inadimplência acima de 30 dias, ou que você teve uma inadimplência acima de que você teve inadimplência acima de 60 dias ou de 90 dias. Shirley, agora tive. Gente, não é o fim do mundo, vamos reconstruir esse crédito de novo. Na pandemia mostrou isso, muita gente teve que fechar o estabelecimento sem saber quando é que ia abrir, teve atraso, e eu já emprestei para muita gente que teve problema, mas que depois de lá veio se reorganizando, foi fazendo com que o crédito subisse de novo, e isso é muito, muito importante. Caiu ali um momento, teve um problema, nada que não possa se retificar no futuro, nada que você não consiga administrar e consertar para utilizar no futuro. Lembrando que contas médicas, serviços públicos, internet, provedor, por exemplo, você, se pagar em dia, você não tem nenhum tipo de registro, nem positivo, nem negativo. Agora, se você pagou atrasado, isso aí vai ficar como regra. É como se você tem obrigação de pagar, isso aqui é o básico. Mas se você pagar o direitinho, nada vai ser pontuado lá. Nem para cima, nem para baixo. Mas se você atrasar, ele vai pontuar negativamente. Tanto é que tem gente que tem crédito negativo. Fala, olha, como é que ficou negativo? Porque ele não tinha nem começado a construir, já entrou ali uma anotação negativa no credit score dele, tá? Isso inclui cobranças, julgamentos, falências, débito na Receita Federal Americana, que é o IRS, e qualquer outro registro público, tá? Agora vamos entender um ponto super importante. Como é que funciona o FICO? Ele é composto, isso é tão importante que eu não sabia, eu usava o meu cartão e dizia, olha, estou usando o meu cartão, estou pagando e meu crédito não sobe. Sabe o que eu fazia, gente, quando eu não tinha conhecimento? Eu usava tipo 80% do meu cartão. Aí eu entendi que se eu usar demais o meu cartão, mesmo quando eu tinha ali um dinheiro para pagar à vista, eu vou usar meu cartão, que eu vou fazer histórico. Não, gente. Você precisa gerenciar o cartão. Se você utiliza mais de 70% do cartão, 80%, eles entendem, nossa, a Shirley está endividada, ela só paga com cartão, ela está só girando ali. Então, é muito importante, às vezes, ter 2 cartões, que você gerencie, usar uma parte de um, uma parte do outro, para você não ter um endividamento no cartão, tá? Crédito novo, quando você abre, representa 10% dos pontos do FICO, tá? Então, quando você faz um empréstimo com o lender, aquilo ali é um crédito novo, ele vai contar positivamente para você. Olha, ela está manejando o crédito. Por isso que a gente brinca, se eu pagasse tudo meu em dinheiro, eu não ia ter histórico de crédito, porque como é que eu vou provar que eu peguei um crédito e paguei? Então, às vezes até a gente fala, é importante você pagar, às vezes, usar o cartão, ter um empréstimo, porque você vai criando o seu histórico de crédito. 15% é a duração do histórico do crédito. Eu fiz ali um empréstimo para pagamentos mensais de 60 meses, 5 anos, 48 meses, 4 anos, 36 meses, 3 anos. É quanto tempo aquela minha linha de crédito vai estar aberta ali. Isso conta 15% nos seus pontos. 10% é o tipo de crédito usado. Antes eu só tinha cartão de crédito. Aí eu falava, meu ponto não sobe. Aí eu fiz o meu financiamento automobilístico. Aí já tenho 2 tipos de crédito. Então, os tipos de crédito utilizados, eles ajudam também em 10% da pontuação. Agora, gente, esse é o ponto mais sensível do FICO. 35% do histórico do FICO é o histórico de pagamento. Como eu estou me comportando no mercado financeiro? Peguei o empréstimo, paguei o empréstimo? Peguei o empréstimo, paguei um pouco atrasado? Ali é o histórico. Então, quando você tem uma inadimplência, ele vai tirar 35% da sua pontuação. Olha como é alto. Valor da dívida, 30%. Tem um cartão que eu estou utilizando quase 100% do cartão. Isso vai tirar 30% da sua dívida. Como também, quando você reduzir o risco, lembrando que a gente chama de reduzir o risco, porque toda vida que você pega um capital que pertence a um terceiro, aquilo é um risco até você terminar de pagar. Não é que seja um risco, mas é que o mercado chama assim, ele é um risco que só vai se acabar, só vai finalizar, só vai estar terminado quando você pagar a última parcela ou você fizer amortização. Aí aquele risco para de existir. Então, 30% é o valor da dívida, é o risco. Se você tem tá com um endividamento alto para o que você ganha, o sistema também vai derrubar esses pontos. Então, se você está com um problema no seu credit score e quer subir, 2 pontos importantíssimos para você tocar: histórico de pagamento e o valor da dívida. Então, se eu quero aumentar
onde é que vai me dar o percentual maior? 35, 30. Então, deixa isso na cabeça. Mas o cliente, Chile, desceu muito, como é que você está o seu histórico de pagamento? Não tive um problema mês passado. Então, vamos manter o histórico de pagamento em dia, porque a tendência é ele crescer novamente. Por isso que eu digo, um problema acontecido, ele pode ser sim remediado, ele pode sim ser sanado, tá certo? Vamos agora para... outro detalhe importante, que eu vou mostrar aqui na próxima tela. A pontuação de crédito ela é um número de 3 dígitos calculados a partir de informações de um relatório de crédito, que são os birôs, tá? Tem 3 birôs principais, que é o Experian, Equifax e TransUnion. Muita gente fala, Sheila, eu puxei meu crédito Karma e estava 700, e quando tu puxou meu crédito para fazer a minha análise de financiamento, estava 700 lá e o teu deu 630. Gente, tem que entender que isso é uma junção dos principais birôs. Cada birô usa uma versão diferente, é uma coisa bem depurada. Por isso que o FICO, ele é a união dessas informações. O Credit Karma, às vezes, é só para você ter uma noção de como ele está, mas ele não é apurado, ele não é algo ali conclusivo, tá? Tem uma forma de vocês acessarem esse relatório de crédito gratuito a cada ano. Agora parece que dá para acessar 3 vezes ao ano, tá? Você vai no anualcreditreport.com, como está aqui escrito. Anualcreditreport.com é do governo, você acessa e você tem direito a acessar 3 vezes por ano para analisar como é que está o teu FICO, como é que está o teu credit score. Isso é bom você fazer antes de você aplicar para você ter uma noção de como você está, tá? Então, uma boa pontuação de crédito está entre 670 e 739 no FICO. Vamos lá, o 350 é um crédito pobre, como eles chamam, muito pobre, de 450 a 550 é um crédito ainda frágil, né? Um crédito pobre, de 550 a 650, ele está começando a ter mais credibilidade, de 650 a 750 é dito como um bom crédito, aceito por vários lenders e bancos, e de 750 a 850 ele é dito como excelente. Então, a gente está vendo aqui pelas cores como vai gradativamente, pode aumentar ou diminuir o seu credit score, ok? Vamos falar agora do capital de giro, tá? O capital de giro. O capital de giro é utilizado para financiar as operações e cumprir as obrigações de curto prazo, tá? Então, é aquele dinheiro que você tem imediato ali, vamos dizer, para você administrar de forma mensal, a curto prazo, não algo para você gerenciar daqui a 1 ano, 2 anos, como se fosse a longo prazo. Se uma empresa tiver um capital de giro suficiente, ela pode continuar pagando seus funcionários, fornecedores e cumprir todas as obrigações que ela tiver, tá? Como pagamento de juros, impostos, mesmo que enfrente um desafio de fluxo de caixa, como uma empresa pode ter. Então, o que é o capital de giro? É o valor que você tem para administrar o seu ativo, que inclui até o seu estoque, o inventário que você tem para vender, e diminuído pelo passivo circulante, que é pagamento de funcionários, o aluguel da tua loja, é o material, é a obra-prima, a matéria-prima que você compra, são impostos, são os pagamentos de eletricidade, funcionário, enfim, isso aí vai ser o seu passivo circulante. Então, seu capital de giro, ele tem que estar positivo, para que você consiga fazer o seu negócio girar e pagar todas as suas responsabilidades. E sempre a gente fala que é bom ter uma reservazinha, a gente chama de gordurinha, né? Ter aquela gordurinha, porque se eu tiver, esse mês eu não consegui vender porque é um mês mais complicado para mim, mas eu já tinha aqui um capital de girozinho para uma surpresa ou para um determinado momento que eu não fosse conseguir vender ou prestar serviço ao ponto de pagar. Então, o capital de giro ele é muito eficaz e muito necessário para que uma empresa, se ela tiver uma determinada necessidade, ela consiga ali sanar os compromissos que ela tem de forma mensal ou a curto prazo, certo? Vamos falar agora da garantia. Gente, o que é a garantia? Às vezes você vai pedir um empréstimo numa instituição financeira, num banco ou num lender, e ele vai te pedir uma garantia. Lembra que eu falei lá atrás que quanto menor o risco, menor a taxa. O banco pode sim dizer, olha, Shirley, eu vou te dar esse empréstimo, mas eu gostaria que você me desse um carro, eu gostaria que você me desse um imóvel, eu gostaria que você me desse as suas invoices, as suas faturas que você faturou para o seu cliente futuro. Ele vai pedir essa garantia para que isso reduza o risco da operação. Para ele,
Ai, Shirley, mas tá bom, reduziu para ele. O que eu ganho com isso? Geralmente, quando se pede uma garantia, se dá uma taxa de juros minimizada, se dá uma taxa de juros reduzida, porque você apresentou uma garantia que, se caso você vier a inadimplir, se você não conseguir honrar o seu compromisso, o banco pode chegar ali e dizer: eu vou executar essa garantia para poder liquidar o seu empréstimo, tá certo? Então, para o banco isso é positivo, e é positivo para o cliente que puder apresentar essa garantia, quando na operação pedir, ele pode ter uma redução na taxa dos juros que ele irá pagar. Alguns credores podem exigir que o valor da garantia seja maior que o valor do empréstimo, para ajudar a reduzir o risco. Por exemplo, vou pegar uma conta garantida, né, que é aquela linha de crédito que fica aberta ali no banco para você. Aí a taxa dela, estou dando só um exemplo, era 8%, mas se você me der uma garantia, eu reduzo ela para 6%. Aí o que você pode dar como garantia? Você pode dar como garantia imóveis, você pode dar como garantia títulos do Tesouro, ações, certificados de depósitos, equipamentos, inventário, faturas e dinheiro. Dinheiro, Shirley, como? Eu tenho um investimento num CDB, num certificado de depósito bancário, está ali rendendo, mas se eu tenho dinheiro, eu vou pedir dinheiro? Sim, porque você estava ali um investimento, sabendo que quando você faz um empréstimo, isso é dedutível, né? Você pode deduzir isso no imposto de renda, e eu não estou querendo me descapitalizar, eu não quero pegar essa minha reserva e colocar, eu prefiro pagar o juro e deixar isso aqui como garantia, do que eu me descapitalizar completamente. E se você tiver um problema, o banco deixa bloqueado aquele valor, mas ele continua rendendo, ou lender, e depois ele vai lá, se você tiver uma inadimplência, ele vai retirar aquele valor para fazer o pagamento daquela parcela ou daquele valor que você acordou e você, infelizmente, não pode cumprir. Então, a garantia ela pode ser feita dessa forma, pode ser imóveis, títulos, equipamentos, inventários, faturas, dinheiro, eu tenho um maquinário que eu posso dar como garantia, terreno, enfim, se o banco pedir ou lenda e você tiver como dar isso, reduzir seu risco, é bom até entender para você não aplicar para um determinado crédito que você não sabia que precisava dessa informação. O imposto de renda, que é o IRS, que todo mundo fala: nossa, o leão é muito feroz no Brasil. Gente, o leão é feroz em todo mundo, em todo lugar. Inclusive, até meu esposo, que é canadense, ele fala que no Canadá é 60% de imposto. Lá é que ele é feroz mesmo. Então, imposto de renda, o que é isso? É uma demonstração financeira auditada, e é qualquer demonstração financeira que um contador público certificado, um CPA, auditou e verificou. E sem essa verificação do CPA, os investidores e credores não podem ter certeza de que aquela declaração é precisa, de que aqueles números são corretos ou refletem a realidade do que eles estão tentando representar naquele momento, ou pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Quais são os tipos de demonstrações financeiras auditadas? Podem ser declaração de fluxo de caixa, declaração de renda, tanto pessoa física como jurídica, e o balanço patrimonial, tá? Gente, quem precisa de demonstração financeira auditada? Inclui corporação, empresas, parceiras, empresários em nome individual, pessoas físicas autônomas e aqueles que se enquadram no critério acima mencionado. Então, todo mundo tem que fazer o seu imposto de renda, né? Se você teve uma retenção ou se você teve algo para demonstrar, você tem que fazer o seu imposto de renda no IRS da sua empresa. Quanto foi que você faturou? Aí lá o CPA vai olhar, o contador vai verificar se você tem imposto a pagar ou se você teve prejuízo ou não tem imposto a pagar, se as suas deduções deram zero, ou se você vai precisar pagar algo. Eu sempre tinha um dizer que eu trabalhei em banco durante 20 anos no Brasil. Então, o cliente falava: Shirley, eu odeio pagar imposto de renda. E eu sempre falava: se você está pagando imposto de renda, é porque você está tendo lucro. Então, essa mente que a gente tem de que, meu Deus, eu vou pagar imposto, isso quer dizer que a sua empresa é lucrativa. Isso quer dizer que você teve lucro. Se você paga, é porque você teve lucro. Se você não paga, é porque você não conseguiu obter um bom ano financeiramente falando na sua empresa. Então, outra coisa, às vezes a gente tem algumas linhas de crédito que a gente trabalha com os extratos bancários, e algumas linhas de crédito, elas precisam do imposto, do business tax, né? Pessoa jurídica, e às vezes o cliente chega e está lá com uma perda. Shirley, a venda, o faturamento anual foi maravilhoso, mas quando o contador deduz tudo, tem lá uma perda. Aí ele vai: Shirley, mas por que eu não posso fazer? Eu falo: mas vocês têm que entender que se há perda, o banco ou lender, ali no papel, para eles, aquela empresa não é bancária, não está financiável ainda, porque ele está tendo prejuízo. Não, mas eu fiz assim, assado, por um motivo X ou B, A ou B, mas para ali no papel a empresa teve prejuízo. Então, sempre bom que o seu imposto de renda reflita, né, a real
situação do seu business, tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre como se preparar melhor antes de solicitar um empréstimo para a sua empresa, tá? Vamos entender como é que funciona isso. Shirley, é tão básico, mas nem todo mundo sabe. Às vezes você faz ali, você tem que entender que um banco ou um lender, quando ele pede uma documentação, ali é uma pré-documentação. Ele vai lhe solicitar as documentações básicas para que ele possa pré-qualificar você para ele seguir em diante com o seu empréstimo. Então, nessa pré-qualificação, talvez ele peça 3, 4 documentos, mas depois que ele começa a analisar, ele verifica a necessidade de, eu preciso então eu pedi os extratos, mas agora eu não estou conseguindo enxergar muito bem o fluxo. E eu queria muito falar sobre isso também. Quando vocês forem fazer os pagamentos financeiros, pelo extrato bancário, é muito importante organizar o que você está pagando, porque muitas pessoas se pagam, elas tiram o pagamento pessoal através da empresa. Eu tenho uma empresa, eu recebi 5.000 de pagamentos dos meus clientes, mas eu me pago, eu tiro 2.000 para o meu pagamento pessoal, que é o meu salário por trabalhar na minha empresa. Tenham cuidado com essas retiradas, para que elas fiquem claras, o teu take home pay, né? A forma que você se paga. Eu tive um cliente que ele colocava assim, paguei o Zé do Porão. Aí eu dizia, mas o que é o Zé do Porão? Então, assim, depois eu vim descobrir que era um maquinário, ele era da área de construção civil, ele não, Shirley, é um maquinário que eu alugo. Aí eu falei, mas você tem que colocar pagamento do maquinário, até para a sua organização de caixa fica mais claro. Porque a forma que você organiza lá não vai ser a forma de quem está analisando o seu crédito. Então, até a forma com que você nomina os seus pagamentos no Zelo, nas transferências bancárias, no wire transfer, você consegue entender como está acontecendo o seu fluxo de caixa ali. Importante salientar isso. Então, eduque-se sobre os empréstimos empresariais. O que é isso, Shirley? Entenda o que é que o mercado tem a te oferecer e entenda o que é que você pode ter de melhor que o mercado vai te oferecer. O que é que te adequa melhor. Construa e mantenha o seu crédito, como a gente conversou, sua linha de crédito, né? Vá lá fazendo seus pagamentos em dia. Se teve um problema, vamos lá consertar e retificar para dar continuidade. Organize seus documentos, o lender te pede uma documentação, não tenho, não sei. Então, vai no computador, abre uma pastinha. Quem não gosta muito de computador, imprime, guarda todos os seus business tax, todos os seus personal returns, guarde toda a sua documentação, certificado que a empresa precisa, autorizações de funcionamento, tudo isso é muito importante, né? Coloque suas finanças em ordem. Quanto eu recebo, quanto eu pago, quanto eu preciso tirar para mim mesmo, organizar as suas finanças de uma forma que sua empresa, você consiga entender e explicar para o seu lender como é o seu fluxo financeiro. Decida qual tipo de empréstimo você precisa. Olha só, eu tenho uma floricultura. A Valentine's Day é em fevereiro, no Brasil é em junho. Mas eu tenho que comprar uma quantidade de flor absurda. Será que é bom eu fazer o empréstimo pagamento mensal? Não, tem uma linha chamada linha de crédito, que ela fica lá aberta. Aí fica lá aberta na tua conta, vamos dar um exemplo, 10.000. Nós temos que comprar um monte de flor, porque é fevereiro. Vou comprar mais flor do que o mês passado. Aí você vai lá, pega esse empréstimo, compra a flor, vende suas flores, vai lá novamente e paga. E o seu crédito volta. Isso é uma linha de crédito. Line of credit. Então, essa sua empresa, ela tem uma necessidade sazonal. Então, essa linha de crédito é ideal para você. Aqui tem muita gente que trabalha com os snowbirds, né? Com as pessoas que vêm do frio para ficar aqui na Flórida, para as pessoas do Canadá que vêm passar também aqui, vêm para cá na época do inverno deles. Aí você tem um business que atende só esse público. É bom você ter uma linha de crédito que você vai usar sazonal e preparar o seu fluxo de caixa para ser sazonal também. Ó. Nesse período aqui, de novembro, de outubro a abril, maio, eu vou faturar mais. Mas já nesse período aqui eu tenho que ter uma gordurinha para eu poder pagar o que eu não tenho. Isso tudo é organização financeira. Decida qual tipo de empréstimo você precisa. Encontre uma garantia caso seja necessário. Documente seu plano de negócio, alguns lenders e bancos pedem, né? O que você vai fazer, uma expansão. Escolha o credor certo, né? Tem o banco A, o banco B, o lender A, deixa eu ver onde eu me adequo e o que eles podem me oferecer de bom, tá bom? Então, isso é como se preparar antes de solicitar um empréstimo para a sua empresa. E agora eu vou falar um pouquinho dos programas que a Ascendus tem, né? Os nossos tradicionais programas de empréstimo. Nós temos empréstimos comerciais que vão de 500 a 50 mil dólares. A nossa taxa de juros vai de 6,99 a 9,99. Utilizamos a tecnologia do soft pull, isso é importantíssimo falar. Quando você vai fazer o shopping, né, para ver quem tem taxa melhor,
Bom saber se aquela instituição só usa o soft. O que é o soft? Ele só olha a pontuação, ele não danifica. Toda vez que a gente pulsa o hard pull, ele retira de 5 a 6 pontos do seu crédito. Então, se você aplica para muitos lenders de uma só vez, isso pode dar a impressão para eles que vocês estão pegando o mesmo crédito no mesmo tempo, em vários locais, e ainda danifica, retira pontos do seu crédito. Então, verificar se eles utilizam o soft pull, que não vai afetar o seu credit score. Nós temos taxas de crédito bem razoáveis de mercado, comparada com outros lenders, você fica impressionado com a inclusão que a Ascendos e o cuidado que a Ascendos tem nas taxas de juros. E se você fizer um empréstimo conosco em 5 anos e você quiser pagar antes, então vocês não têm penalidade de pagamento antecipado para antecipar os pagamentos do seu empréstimo. O Small Business Loan, que são empréstimos de 25 a 50, taxa de juros de 6,99 a 9,99, pontuação de créditos 575. Olha só, um credit score de 575, tem banco que só pede 700 para cima, bem acessível, negócio rentável de pelo menos 2 anos de funcionamento e ano mais recente de impostos comerciais, para esse específico. E um fluxo de caixa estabelecido para suportar os pagamentos mensais, o famoso fluxo de caixa que a gente trabalhou aqui. Temos os microloans, que são empréstimos comerciais de $1.000 a $25.000, a taxa vai de 6,99 a 9,99. Os microloans têm uma informação importantíssima. Se você não tem social, você pode aplicar com o ITIN number. Você tem a sua empresa aberta no Sambis, está ativa, você tem o seu ITIN number, mas não tem social, não tem problema. Você pode aplicar com o ITIN number, sim, tá? Empresa com pelo menos 6 meses de funcionamento, e a gente pede os últimos 3 extratos bancários comerciais para verificar a receita estável, o famoso fluxo de caixa. E fluxo de caixa estabelecido para suportar os pagamentos mensais. E aqui eu deixo uma deixa bem importante. Não tem social, mas tem ITIN, você pode aplicar também. Não tem histórico de crédito, você pode aplicar também, tá? Isso é uma forma de inclusão que a Ascendos tem para os nossos clientes, tá certo? Um produto para cada tipo de cliente na sua necessidade específica, tá? O Tory Butch, que é para mulheres empreendedoras, tá? Que vai de 500 a 25 mil dólares, taxa de 7,99, a pontuação mínima 575, ou sem histórico de crédito. Empresas com pelo menos 1 ano de funcionamento, e a empresa tem que ter pelo menos uma mulher participante com 50% ou mais de participação na empresa para poder participar desse programa do Tory Butch. Os últimos 3 meses de extratos bancários comerciais, e você pode pagar em até 60 meses esse empréstimo. Fluxo de caixa estabelecido para suportar os pagamentos mensais. O Line of Credit, que eu falei um pouquinho dele, que ela falando um pouco sobre aquela necessidade sazonal que você tem, né? Eu tenho um determinado período que eu utilizo mais, é uma linha de crédito que fica aberta e você só paga FIIs por ela uma única vez, aquelas taxas de administração para análise do crédito. Você pode utilizar e pagar, e ela vai estar sempre lá à sua disposição. A taxa é 13,99, a pontuação mínima é 575 ou mais, empresas com pelo menos 1 ano de funcionamento, e a gente também utiliza os extratos bancários, tá? É um fluxo de caixa estabelecido também para suportar os pagamentos, e você não pode ter outra linha de crédito em nenhuma outra instituição para poder pegar a linha de crédito, certo? E se você precisar nos contactar, sinta-se à vontade, esse aqui é o meu telefone, 786-254-5934, o meu e-mail é slb@ascendos.org. Se você quiser conhecer um pouco mais da Ascendos, temos o website ascendos.org, e você pode aplicar online, pode tirar dúvida, pode ver, lá tem algumas educações financeiras, alguns exemplos de clientes, histórias de sucesso, então sinta-se à vontade, eu vou estar sempre aqui para assisti-los, tá certo? Foi um abraço grande, e eu vou passar um pouquinho agora para a Paola e para a Cristina, se eles quiserem fazer algum adendo. E se alguém tiver alguma pergunta também, nós estamos aqui para dirimir as dúvidas. Maravilhoso, Shirley, adorei. Nossa, tem tantos recursos que a gente nem conhece, né? Tão importante a gente conhecer isso. Meninas que estão aqui acompanhando, quem tem dúvidas, olha a oportunidade de tirar dúvidas, mesmo que hoje você não esteja precisando de um empréstimo, mas é muito importante a gente entender e conhecer as alternativas. Então, vão colocando no chat as perguntas que eu vou passando aqui para a Shirley,
E aí eu quero aproveitar, enquanto o pessoal está aí colocando comentários, esse é nosso último workshop com a ASEM, com essa parceria da SBDC at FIU, pelo menos desse momento, né? Esperamos que a gente possa vir a desenvolver outras oportunidades, e então é uma grande oportunidade para vocês tirarem todas as dúvidas, né? Além da questão financeira e de tudo que a Shirley apresentou, quem já vem acompanhando todos os workshops sabem que esse projeto da SBDC FIU para minorias tem acesso à consultoria gratuita para as mulheres. E para participar dessa consultoria, Cris, não sei se... o Jesus colocou... Ok, olha lá, para agendar uma reunião com a Shirley, o Jesus colocou o link, se vocês quiserem, então, uma reunião com a Shirley para avaliar o caso específico de vocês. Jesus, can you also put the link if they want a different kind of consulting, like marketing or any other kinds? Vocês precisam fazer um cadastro na plataforma. So the link will be able to meet with Shirley, and then afterwards Shirley could make the referral to the other consultants. Ok, great. Então, o que o Jesus acabou de dizer, cadastrem-se nesse link que ele colocou, vocês vão fazer uma primeira conversa com a Shirley, e aí, se outras questões fora da questão financeira, a própria Shirley vai encaminhar vocês para as pessoas certas, para os consultores certos. Importante a gente lembrar que esse projeto ele vai até novembro. Em novembro, esse projeto acaba, pode ser que tenham outros no futuro, mas a oportunidade para aproveitar agora. Então, vamos lá, a Thaís está perguntando, cheguei na metade, vou rever a aula, mas gostaria de perguntar se existe algum incentivo para quem está começando um negócio do zero. Shirley, essa pergunta para você, acho que é uma pergunta super importante. A gente tem algumas empreendedoras que só têm ideias, que ainda não começaram. Tem financiamento para elas? A Sendosa, nesse momento, ela não está trabalhando com startup, né, que são as pessoas que estão iniciando a empresa do zero. Mas nós temos uma linha de crédito que a pessoa pode ter o business aberto apenas 6 meses. Se você pensar bem, 6 meses não é um período muito longo. Eu estou falando, eu tenho clientes que têm um salão que funciona na casa dela. E ela, Shirley, eu tenho aqui, já abri a conta pessoa jurídica, e eu já tenho alguns depósitos, a gente pode começar com um crédito pequeno para a necessidade dela. Nesse momento, a Ascendos não tem startup, mas nós temos uma linha para 6 meses de crédito aberta, o que, na verdade, não é muito, é uma empresa que está praticamente no início. E como você salientou, ratificando as suas palavras, né? Se eu não conseguir ajudar, eu vou sim procurar com Jesus ver qual é a organização que tem startup e a gente vai sim indicar para que elas sejam assistidas por uma empresa que tenha aquele determinado programa para aquela necessidade de status quo que ela tem agora, aquela necessidade atual. Então, se eu não puder ajudar, eu vou procurar alguém para te ajudar, não se preocupe com isso. Agenda um horário com ela, porque aí ela vai entender melhor o seu caso para te ajudar a achar a solução. A Liane está dizendo que amou a aula, agradecendo muito. A Márcia Ramos, ela está perguntando... Primeiro, agradecendo tanta informação importante, e ela está perguntando se pode usar o fundo do K401 como garantia, Shirley. Para empréstimo jurídico, para empréstimo do business, não. Eu não sei se os bancos podem fazer alguma linha pessoal utilizando esse valor do 401k, que é um valor específico que é para o retirement, né? Então, assim, a Ascendos não utiliza, tá? Aliás, as nossas linhas de crédito que a gente tem hoje, pouquíssimas a gente pede garantia, tá? No máximo, a gente pega um consigne, que no Brasil é aquele avalista. Se você tem um crédito novo, a gente viu ali que o fluxo de caixa não foi suficiente, a gente não vai te dar um não. A gente pergunta se você tem alguém para avalizar. A Ascendos, ela é tão inclusiva e eu amo isso nela. O cliente me manda os 3 extratos bancários, eu não consegui trabalhar bem ali, porque não consegui ver o fluxo. Eu peço o business tax, aí eu uso, o caixa, o bank statement está melhor do que
do que o Business Tax, eu vou utilizar o extrato bancário. A gente tenta fazer o melhor pelo cliente. E o que eu acho mais legal no Navigator é que quando eu não consigo ajudar, eu vou indicar o outro colega que vai estar ali apto para ajudar. E falando que ela ainda não tinha nada, mas tinha ideia, tudo começa com a ideia. Tudo começa ali com um Maravilhoso. pensamento. A Liane adorou, importante saber desses recursos. O Jesus colocou aí novamente o link do YouTube para vocês acompanharem, que lá tem muito conteúdo no YouTube do SBDC FIU. Já aberto, então, ok. Excelente, a Denise agradecendo, excelentes informações, Shirley, ela agradecendo muito, Márcia agradecendo também. Muito bom, meninas, a gente fica muito feliz de saber que vocês gostaram, realmente Shirley trouxe aí informações bem importantes. Acho que quando a gente soma, né, Cris, o conteúdo dos 4 encontros que a gente teve, né? Falamos de marketing, falamos de planejamento, falamos de como começar. Lembrando que vocês têm acesso a essas gravações dos 4 webinários com conteúdo rico e tão importante. Se você não recebeu o e-mail com a gravação, pode me mandar uma mensagem que eu mando para você o link para você ter a oportunidade de assistir. E reforçando que até novembro tem acesso à consultoria gratuita no Navigator, através do SBDC FIU, e é uma grande oportunidade para todas vocês, não só nessa questão de financiamento, mas para outros temas que vocês precisem de ajuda. Então, por exemplo, Thaís, você que está começando, se você mora em Miami-Dade, você pode buscar uma consultoria do SBDC FIU para te ajudar a planejar, a organizar essa ideia, a fazer o marketing, a preparar todos os detalhes, aquelas aulas de planejamento, né, que a Cris colocou aqui. Então, é uma grande oportunidade. Lembrando que, claro, se você fala inglês ou espanhol, a SBDC FIU tem um número grande de consultores para te ajudar. Se você só fala português, você vai ficar um pouco mais limitado e talvez leve um pouco mais de tempo, mas fala com a gente que a gente pode também te ajudar de alguma forma. Vera Lúcia agradecendo, Vanilda, Silmara, tem de fazer isso mais vezes. Obrigada, Silmara, bom a gente saber. Jesus, they love the content and they want us to repeat more time, so you can think about this. Eu estou muito feliz de ouvir isso, sabe por quê, Paula? Meninas, eu estou muito feliz de escutar isso, porque eu sempre falo, vamos fazer mais em português, porque é tão grandioso. Hoje eu fiz um pouquinho de cada tópico, mas se vocês tiverem interesse, e o Jesus vê que teve uma participação bastante, assim, que não deu números que a gente tem todo um cuidado na organização, a gente pode fazer um só do FICO, do Credit Score, explicando mais depuradamente, a gente pode fazer um só de capital de giro, um só de fluxo de caixa, sabe, assim, e eu sempre gosto de falar na Ascendos, que às vezes eu pego um cliente que ele aplica e ele não é pré-qualificado naquele momento, e eu fico com ele, aí ele daqui a 3 meses ele reaplica, Chile, deu certo, bem que tu disse, às vezes é só aquele caminhozinho que a gente vai caminhar juntos até conseguir o objetivo, e isso eu falo como vocês que estão querendo informação para outras áreas também, é muito importante, muito feliz que vocês estão aqui pegando, entendendo, conhecendo, conhecimento é a chave de tudo. É maravilhoso. E, gente, nosso maior desafio é uma informação valiosíssima, é acesso a uma consultoria sem custo, que é tão importante, mas a gente ainda teve uma audiência muito menor do que a gente poderia ter. Então, a gente vai aí trabalhar no futuro para novos projetos e eu vou pedir muito a ajuda de cada uma de vocês que estão aqui, que conheceram o quanto esse conteúdo que a SBDC FIU preparou para vocês nos ajudem
a divulgar para as amigas e conhecidas para que mais gente venha participar de tudo isso, ok? Então, a Vera diz que está em Broward County, portanto, ela não está em Miami-Dade, ela não consegue a consultoria que esse projeto Navigator do SBDC FIU tem para oferecer. A Ana Abreu, algo sobre capital de giro e fluxo de caixa seria muito bom. Paola, Fala, Cris. just a minute. Jesus, I think we can attend Broward. Yes. Yes, okay. So, Miami-Dade, desculpe, Miami-Dade e Broward, nós podemos atender no SBDC FIU, mas é importante que vocês vão lá, façam o registro, mesmo que vocês se registraram para essa palestra, o registro para a consultoria, ele é diferente. Então, vocês têm que ir lá e fazer esse registro da consultoria naquele link que o Jesus postou antes. Tá? De toda forma, muito obrigada, né? Eu não falei um pouco antes, quero aí agradecer, a gente veio aí com esses webinars, né? Então a gente começou com Startup FIU, ou Startup StartRight, nós continuamos com Crie seu plano de negócios, depois viemos com Market 101, e agora é esse o que você precisa saber para tornar a sua empresa financiável ou bancarizada, como a Shirley gosta de falar, e essa é a expressão que ela considera a mais correta. Mas muito obrigada mais uma vez, vou fechar aqui o microfone e deixar vocês encerrando isso daí. Imagina, Cris, eu aqui quero agradecer muito. Sem você, nada disso teria acontecido, que foi um trabalho tão valioso, né? A gente vê aqui algumas que nos acompanharam desde o início, já estão até aproveitando de alguma consultoria, de algum suporte da SBDC FIU, todo esse conteúdo tão valioso, eu agradeço muito, sem você nada disso teria acontecido. Todo mundo agradecendo muito. Jesus, I would like to say thank you very much. I know we did not achieve the number we wish, but I know that the people that we reached, we made a big difference for their lives and for their businesses. Exactly. So I would like to thank you very much. And the Brazilian community in South Florida. Okay. All right. Foi prazer. Muito obrigada, Cristine, também, Jesus, pelo convite, viu? Muito obrigada, acho que a Paola caiu ali a conexão, também agradecer a Paola, agradecer a você, Cristine, pelo convite, Jesus também, contem comigo no que vocês precisarem, tá? Para dirimir alguma dúvida, se eu não puder ajudar, com certeza vamos procurar junto uma outra organização para poder assisti-los, tá certo? Então, muito obrigado pelo convite, Cris, muito obrigado, Jesus. Depois eu falo com a Paola, muito obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar, vai ser um prazer estar aqui. Obrigada, Shirley, pelo esse momento aqui, embora a Paola não esteja aqui, né? Foi um grande projeto. Obrigada pela participação de todos vocês. Thank you so much, Jesus, for do or manage all those webinars. So yes. Thank you so much. Thank you, because we know how hard you work always. Yes, always he is doing a very hard work. And thank you so much for Jesus and all the team from SBDC FIU. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima semana. Aproveitem e desejo todo o sucesso aí do mundo para que vocês floresçam o negócio de vocês aqui nos Estados Unidos. Gente, beijo. Thank you again, Shirley. Paola voltou. So sorry, I don't know why. That's okay. Everything turn off. Paola, muito obrigada, viu, pelo momento. Estava aqui agradecendo você, Cristine, Jesus, por esse momento, e sempre que vocês precisarem e eu tiver condições, conhecimento para estar aqui compartilhando alguma coisa que eu aprendi lá atrás, eu vou ter o maior prazer de estar aqui nessa caminhada com vocês. Sinta-se à vontade para me convidar. Muito obrigada, estamos juntos. So, Jesus, thank you very much. No problem. Take care. All right. Bye-bye. Bye, bye.